chegaram ao nosso jornalismo vários vídeos gravados pelos próprios moradores do setor Cidade Jardim, onde mostram, né, esses prejuízos causados pela chuva, né, dentro de casa, casas alagadas. Também teve outras situações aí, destelhamento também, o vento muito forte nesse setor, e também outros setores tiveram alguns prejuízos. Para saber quais as orientações em momentos como esse, a gente conversa agora com o Tenente Edson do Corpo de Bombeiros. O morador está em uma situação como essa, de que maneira deve acionar o Corpo de Bombeiros e como que os bombeiros auxiliam essas famílias? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. É o seguinte, o Corpo de Bombeiros ele trabalha uma situação preventiva, né, antes mesmo de acontecer, e depois que acontece essa situação, a gente tenta mitigar ou minimizar as causas desse ocorrido. Então, quando acontece algum enchente, um destelhamento, a gente desloca até a localidade, retira essas pessoas de lá, do local de risco, observa a situação daquela moradia, se está em risco de queda ou se tem risco de fiação elétrica, risco de queda de árvore. A gente trabalha nesse aspecto, diminuindo os riscos e minimizando o sofrimento daquelas famílias que estão no local, no caso impróprio, né? Ou seja, tenente, a pessoa nunca deve agir sozinha, igual o senhor disse, existem perigos aí, principalmente envolvendo, às vezes, a fiação elétrica. Exatamente, a gente percebe, já teve alguns casos relacionados a enchentes e que a água foi o de menos, o perigo foi a corrente elétrica que depois que teve o alagamento, essa corrente elétrica passou continuou ligada, caiu algum fio de alta tensão e a pessoa sofreu choque elétrico e consequências mais graves. Então a gente aconselha a população, se tiver algum risco de queda de alguma árvore, algum problema relacionado à edificação mesmo, entre em contato com a gente tem um responsável aqui do Corpo de Bombeiros relacionado à Defesa Civil, juntamente com a Prefeitura, os órgãos da Prefeitura que auxiliam a gente a fazer esse trabalho de Defesa Civil. Para finalizar, então, as pessoas que passam por uma situação em que está vendo ali, que está destelhando, está correndo algum tipo de risco, pode ligar imediatamente para os bombeiros. Pode entrar em contato com os bombeiros imediatamente. É importante que a gente vá até o local, observe essa situação de risco. Então, se tiver uma árvore prestes a cair em cima da sua residência, próximo a carros, entre em contato com a gente imediatamente desloca uma equipe, faz esse corte. Questão também de localidade, de prédios, a questão da edificação, se está ou não em situação de risco. A gente também faz essa observação, a gente tem o responsável aqui da Prefeitura, o engenheiro, que vai auxiliar a gente nesse sentido de observar se está ou não com risco iminente de queda a edificação. Muito obrigada pelas informações. A gente vê que a chuva foi até rápida, mas acabou causando então esses estragos. E apesar desses vídeos, né, que a gente acompanhou aí, Leonardo Freitas, o Corpo de Bombeiros aqui não registrou nenhum tipo de ocorrência relacionada a essa chuva. Então, né, diante de qualquer problema, diante de qualquer situação como essa, você pode ligar imediatamente para o 193. Eu volto com você nos estúdios do Balanço Geral.